Gravíssima me chegou. Eu fui checar com esta mãe, fiz uma entrevista com ela e as autoridades ficaram de me dar respostas que hoje nos chegaram através das diversas notas dos diversos órgãos que estão envolvidos em aquilo que eu considero uma denúncia gravíssima. Uma senhora, uma mãe, nos chamou porque o filho dela foi violentado, foi estuprado dentro de uma escola municipal em Londrina. E a família quer providências, porque aconteceu com a criança desta senhora, mas não pode acontecer também com outras. E aí, amigo, a gente pega uma série de eventos, de fatos posteriores a essa violência sexual que nos levam a pensar, será que as nossas autoridades estão fazendo o que deveriam fazer? Ele está longe da escola onde ele estudava. E dentro da unidade não tem câmeras, é o que me relatam. E eu não tenho imagem, eu não sei o que aconteceu realmente com meu filho lá dentro. Não sei se foi uma criança, se foi um adulto. Então eu tô no meio de um fogo cruzado. Seu filho chegou em casa com muitas dores. Sim, ele chegou reclamando de dor abdominal e dor na parte íntima dele. E eu levei ao hospital. Na primeira vez, o médico me falou que só apalpou e disse que poderia ser uma infecção no intestino. E mandou... Passou uma receita para você. Passou uma receita de um antibiótico e me deu 2 dias de atestado. E nos dias que ele ficou em casa, ficou bem, não reclamou de dor, não teve mais sangramento. Mas na quinta-feira, quando ele voltou para a escola, ele voltou reclamando das mesmas dores e um pouco pior do que estava. Você até então não tinha desconfiado? Não, até então eu não imaginava. Achava que fossem essas dores abdominais mesmo? Sim, eu achava que poderia ser uma infecção mesmo, mas como o médico na segunda não me pediu nenhum tipo de exame, eu fiquei na dúvida. Voltei com ele ao hospital. No mesmo hospital onde eu fui atendida, o mesmo médico me atendeu. Foi daí que ele me encaminhou para o HU. Você já tinha desconfiado de algo mais grave com o teu filho? Já, porque enquanto ele chorava, ele gritava de dor em casa, eu comecei a questionar, eu perguntei, e ele foi me falando que o menino da escola tinha mexido no bumbum dele. Só que eu relatei isso no hospital, e ninguém de dentro do hospital não chamou polícia, nem ML, nem nada foi feito. Só me encaminharam para o outro hospital. Diz que era para você ir só no outro dia? Sim, era para mim só no outro dia de manhã, que na madrugada eu não teria atendimento. Você não concordou com isso? Não, eu ainda entrei em contato com o SAMU, perguntei se era isso mesmo. O atendente me passou para um médico que falou que eu tinha que ir no mesmo momento ir para o HU, já que eu estava com esse encaminhamento. Lá no HU ele passou por exame. Você foi atendida na madrugada mesmo? Fui atendida na madrugada, no momento que eu cheguei lá. Só que também não teve nem polícia para eu fazer boletim de ocorrência, porque eu estava sozinha com ele. Por se tratar de uma criança, eu acho que deveriam ter feito algum tipo de exame, igual eu falei do IML, que é lá que faz exames mais específicos em relação a isso. Não chamaram o conselho tutelar nem nada? Não, eu procurei tudo daí na segunda-feira. Quer dizer que você que está correndo atrás de tudo? Sim, eu estou indo por conta. E você foi também à escola? Eu fui na escola na segunda-feira, logo na hora da entrada, 1h30, 2 horas. Relatei isso para uma pessoa, uma coordenadora, e a diretora? A diretora não estava, nem a diretora, nem a vice. E acabei de ficar sabendo que por outras pessoas, que a escola comunicou que eu não fui ainda atrás, mas eu fui. Eu tenho testemunha, porque teve gente que foi comigo também. Diz que você foi até o Nucria também não deu atendimento? Na segunda-feira de manhã, o primeiro lugar que me falaram para ir era o Nucria, e lá eles falaram que não fazem esse tipo de boletim de ocorrência. Lá só faz quando o adulto abusou de uma criança. Você sabe quem foi que abusou do teu filho? Não, eu não sei. Não sei se foi mesmo uma criança e se não foi.
Eles não iniciaram a investigação? Não, eu tive que ir para a delegacia. Para a central lá de Figueiras? Isso, para a central de Figueiras. E lá te atenderam? Lá me atenderam muito bem. Diz que o delegado até ficou revoltado com algumas coisas que te orientaram. Ele falou que o protocolo tinha que ter sido iniciado desde quando eu dei entrada no primeiro hospital. O delegado Magno Miranda, citado inclusive por esta senhora aqui, que deu atendimento a ela, vai nos dar uma entrevista. Ele combinou conosco que amanhã ele estará de volta a Londrina, ele teve que sair, teve que estar em uma viagem. Então amanhã ele vai receber a nossa equipe para poder contar sobre o que ele fez, quais as providências tomadas e o que, enfim, a Polícia Civil começou a investigar. Cara, peraí. Nós vamos a uma delegacia especializada, o Nucria, e o Nucria fala que, sendo uma outra adolescente, a mãe não sabe quem foi? Como é que sabem que é o menor? E se foi o maior de idade? E se o abuso sexual, por exemplo, não aconteceu na escola? E se foi alguém maior de idade dentro da escola que cometeu o crime? Não. E se nada disso tiver acontecido, se a criança realmente tiver sido abusada por um outro menino, uma outra criança, que não é imputável criminalmente, não se pode condenar. O estatuto diz isso, uma outra criança num caso desses. Mas peraí, ela não vai ser, os pais não vão ser chamados, ninguém vai falar, ô pai, o teu filho está fazendo isso, aquilo com outras crianças na escola. Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai tomar uma providência? Quem é essa criança? Ninguém vai saber? Eu achei... A mãe falou mais conosco, viu? E a preocupação dela. O que aconteceu com o filho já se foi. Mas e o que pode acontecer com outras crianças? Espera lá que ela vai falar conosco, tá? Ela vai falar conosco no ar.